Pai do Senhor, estamos de volta mais uma vez com o nosso podcast Semear no programa EBC em Foco. Estamos muito felizes de estar aqui com você que está nos assistindo. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, deixa aquele like abençoado e compartilha, porque hoje a gente vai falar de um assunto muito bom, da lição de número 8, que tem por título Jesus viveu a experiência humana. É disso que a gente vai conversar. Já está comigo aqui meu pastor Marcílio. A paz do Senhor, presbítero Tiago, a todos que estão nos assistindo, sejam bem-vindos para mais um podcast Semear EBC em Foco. Deus abençoe. Amém. Vamos já estar lendo o texto áureo da lição, que diz assim: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus capítulo 4, versículo 23. A verdade prática nos ensina o seguinte: o Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. A leitura bíblica em classe está em João capítulo 1, versículo 43 ao 51, e depois Mateus capítulo 26, versículo 37, 38 e o 42. Você pode estar lendo aí da sua casa, não vamos ler para não ficar tão extenso o nosso vídeo. E agora, vamos para o conteúdo da nossa lição. Antes de entrarmos no primeiro ponto da nossa lição, nós vamos falar da palavra-chave, como de costume, e a nossa palavra-chave é experiência. Pastor Marcílio. Pois bem, presbítero Tiago, nós temos aqui uma palavra que vai mostrar todos os aspectos da experiência de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo durante a sua vida ministerial na face da terra. Então, entende-se por experiência, né, como um método obtido através da vivência, do conhecimento adquirido. Então, quando a gente adquire conhecimento, quando a gente tem uma vivência, né, bastante ativa, com certeza nós vamos adquirir experiência, né? E essa experiência ela é fundamental para nós trabalharmos os assuntos e entender as pessoas, né? Um conhecimento, um aprendizado obtido por meio, né, de práticas de algo qualquer, ou seja, da própria vivência. Então, hoje nós vamos mostrar alguns aspectos justamente da experiência, né, da humana de Jesus Cristo. Pastor Marcílio, a gente vai agora começar conversando aqui no primeiro ponto da nossa lição, falar a experiência humana no ministério de Jesus. Ele cresceu e com esse crescimento ele foi tendo também experiência, né? É disso que a palavra-chave também fala, né, da experiência humana no ministério de Jesus. Ele foi tendo experiência. Então, os evangelhos revelam a dependência humana, né, de Jesus, da oração e também do Espírito Santo, além da sua identidade com a raça humana. Jesus teve vida social, Jesus teve amigos, Jesus teve parentes, Jesus interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e dos moradores, como está aqui no livro, né, do comentarista. A gente sabe muito bem que mesmo Jesus estando como homem, mas só que ele tinha uma missão e essa missão precisava ser desenvolvida, não é? Então vamos falar um pouco aqui da experiência humana no ministério de Jesus, os debates com as autoridades religiosas, vamos falar também sobre a vida social e religiosa de Jesus e também características próprias do ser humano. Pastor Marcílio. Presbítero Tiago, hoje nós estaremos estudando esta lição sobre a experiência humana, né, de Jesus Cristo, que é a última lição que vai tratar a respeito da pessoa de Jesus nesse trimestre, né? A partir da semana que vem, vamos estudar sobre a pessoa do Espírito Santo. Então hoje, a lição 8 encerra todo esse ciclo que começou lá na lição de número 3, né? A encarnação do Verbo, e hoje estamos concluindo este ciclo, né, do ministério do Senhor Jesus Cristo. E aqui, no primeiro tópico, que é a experiência humana desse ministério, nós temos os debates com as autoridades religiosas. Então, existia no tempo, na época de Jesus ali, 3 grupos
religiosos e políticos. E esses grupos nós denominamos de seita. Então, nós vamos comentar um pouquinho rápido sobre os fariseus, os saduceus, essênios, zelotes, os próprios samaritanos, como também os herodianos. Então, o pastor colocou aqui, falando sobre os fariseus, saduceus e herodianos. Então, nós observamos que os saduceus e fariseus, eles não se davam bem, mas eles se uniram em um objetivo, justamente em todo lugar, durante a trajetória missionária de Jesus, para tentar pegar Jesus em alguma falha. Atacar, né, pastor? Justamente. Sempre estava. 3 grupos seguiam Jesus, por onde ele ia. 3 grupos. Tinha um grupo dos discípulos, que era o grupo que estava ao lado do Senhor Jesus durante o seu ministério. A experiência que eles adquiriram com Jesus foi tamanha. Por exemplo, Judas teve uma experiência, ele viveu com o Messias, ele viveu com Cristo, né? E perdeu a oportunidade de vivenciar o que ele ensinava, né? Então, os objetivos dele era outro, né? Judas Iscariotes, né? Então, aqui, nós vamos observar esses grupos aqui, fariseus. Eram membros, né, do Sinédrio e tornavam-se alvos das críticas de Jesus. Então, eles se sentiam ofendidos quando Jesus falava, né? Então, segundo o apóstolo Paulo, era o grupo considerado o mais severo, né, como seita no judaísmo, né? Então, também, aqui, o comentador nos diz que esse nome, né, fariseus, no hebraico, né, significa separado, proshim, e eles não concordavam com os saduceus. Eles não concordavam com o grupo religioso saduceus. Então aqui nós vamos observar que eles já tinham uma convergência, né? Justamente, porque o farisaísmo, né, era um grupo assim muito diferente dos saduceus. Os saduceus, nós observamos, eles eram sacerdotes e eles exerciam, né, fortes influências no Sinédrio, eram inimigos mortais de Jesus. Uniram-se aos farisaísmo, né, aos fariseus, superando todos os obstáculos ideológicos a fim de somar as forças e procurar matar o Senhor Jesus. Então, esse grupo aqui, né, como diz os fariseus, era a mais severa seita do judaísmo. O próprio Paulo, né, que era um fariseu... Era os mais fortes, né, pastor? Justamente. Da época, né? Ele dizia isso, né? Já os saduceus, um grupo aqui que detinha o cargo de sumo sacerdote, o nome deriva de Zadok. Aí está lá em 1 Reis, capítulo 2, versículo 35, quando nos diz a palavra do Senhor o seguinte: e o rei pôs a Benaia, filho de Joiada, em seu lugar, sobre o exercício, e a Zadok, o sacerdote, pôs o rei em lugar de Abiatar. Então aqui, desde o tempo de Salomão, né? Salomão, quando ele começou a reinar, muitos foram tirados no reinado dele, né? Então ele escolheu a equipe dele. Então eram, como os fariseus, uma facção dentro do judaísmo. Então alegavam aceitar apenas os 5 livros de Moisés, Pentateuco, né? Que é a Torá, né? Enquanto que eles desprezavam o restante do Antigo Testamento. Então, esses saduceus, eles tinham esse legado, né, de se sentir muito mais importante pelos cargos de sacerdote, sumo sacerdote, né, em detrimento aos fariseus, né? E o outro grupo aqui que nós observamos, né, que é os herodianos, eles eram os apoiadores da dinastia do rei Herodes, na época de Jesus. Formaram conselho juntamente com os fariseus, né, com o propósito de matar Jesus da mesma forma como o grupo saduceus, né? E assim livrar-se dele de uma vez por toda. Está aqui em Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3 aqui, ó. A Bíblia nos diz... É uma espécie 6. De marqueteiro, né, pastor? Justamente. Agora aqui, versículo 6 do capítulo 3 de Marcos, né? Diz assim: e tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o mataria. Então eles estavam unidos, né? Procurando matar Jesus. Mas
era artimanha de Satanás, porque Satanás sabia do objetivo do plano, conhecia que Jesus tinha que ir ao Gólgota, então ele tentou atrapalhar de todas as formas, né? Mas o que é que nós observamos? Esses grupos religiosos, né, estavam sendo usados pelo inimigo sem perceber, estavam realizando o plano de Deus aqui na face da terra. Porque é bom a gente destacar aqui, pastor Marcílio, que tinha um tempo, né? Jesus estava ali na terra como homem e ele precisava de um tempo para que ele formasse, né, tantos discípulos e também realmente ensinasse o que ele veio ensinar para os discípulos. Ao colégio apostólico, isso, né? Então, no decorrer desse tempo, como o senhor falou aí, o diabo ele sempre quis destruir a Cristo antes dele chegar no seu objetivo final. O pastor Ezequiel Soares, ele trata muito aqui com o evangelista Lucas, porque Lucas ele era grego, né? Então, como grego, ele conhecia mais esse povo, as artimanhas, né? E traz assim uma leitura mais com clareza, né? Mas Mateus, no capítulo 23, versículo 27, nos diz o seguinte: ai de vós, Jesus falando, né? Escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente, né, parece formosos, né? Mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Que palavra forte, né? Que o Senhor, registrado por Mateus, que Jesus dirigiu aos fariseus, aos escribas, aos hipócritas, como também aos saduceus também, né? Que estavam lá. Então, durante o ministério do Senhor, ele adquiriu muitas experiências, muitas. Como o próprio Deus, né, na face da terra encarnado, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então os evangelhos, Mateus, Marcos, como também Lucas, né, registraram alguns fatos da vida social de Jesus. Na nossa lição aqui, o mestre participava de uma vida social intensa, como você colocou aí logo no início, a escolha dos seus discípulos, como Filipe e André, né? Pedro e Natanael, aconteceu no ambiente entre amigos. Então, os 2 primeiros capítulos de Lucas vai justamente, né, apresentar um começo muito humano do Senhor Jesus. Então, nós temos, durante o ministério, a vida social, Jesus habitou em Cafarnaum. Então, como é que muitas heresias afirmam que Jesus não teve corpo físico? Né? Se ele habitou, tabernaculou entre nós. Então ele habitou ali em Cafarnaum. Como também ele foi seguido por uma grande multidão. Lembra a transformação de 5 pães e 2 peixinhos, né, naquele milagre? Jesus estava presente. Então uma grande multidão o cercou aquele lugar. Então foram alimentados mais de 5.000 pessoas. Então, muita gente. Muita gente, fora mulheres e crianças, né? Então Jesus curou leprosos, tocando-os em leprosos, está lá em Mateus capítulo 8, versículo 3. Ele entrou na casa de Pedro, curou a sogra de Pedro, né? Entrou em um barco para ajudar, né, os discípulos que estavam remando sem sair do lugar. E a Bíblia nos diz claramente, né, que Jesus disse ao vento: vento, cala-te, mar, aquieta-te, e tudo virou bonança naquele momento, né? Ele foi tocado por uma mulher de fluxo de sangue, saiu virtude, saiu dunamis, saiu poder, né? Ela tocou apenas na orla dos vestidos, do manto que Jesus utilizava. Então ela foi curada. Então, presbítero Tiago, a vida social de Jesus foi muito intensa, né? Ele curou a filha de Jairo, foi ali presente na casa de Jairo, curou, pregou em muitas cidades, né? Conversou com os fariseus, impôs as mãos sobre as crianças. Quando os discípulos queriam impedir que as criancinhas viessem até ele disse, deixa, Marcos capítulo 10, né? Versículo 13, deixai vir a mim as criancinhas, porque dos tais é o reino de Deus. E a ressurreição de Lázaro, né, pastor? A ressurreição de Lázaro, muito marcante. Não é? Que ele deixou de ir e de imediato só depois de 4 dias para que se manifestasse a glória de Deus. Entre outros, Jesus teve uma vida social muito interessante. Pregou em sinagogas,
né, na sinagoga de Magdala, né, impôs as mãos sobre alguns enfermos, curou o homem que tinha uma mão ressequida, uma mão mirrada, conversou com jovens, né, o jovem rico. Senhor, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus pergunta, conhece os mandamentos? Né? Ele disse, conheço desde a minha mocidade. Então Jesus disse, vende tudo que tens e segue-me. Então ele era muito rico, não quis, né, trocar a riqueza pela salvação. Então hoje em dia tem muitos assim também. Então Jesus, ele subiu na popa de um barco ali nas margens em Cafarnaum, no mar da Galileia, né, mar de Tiberíades, ali naquela região, para pregar a grandes multidões. Então está comprovado pela Bíblia Sagrada que Jesus teve uma vida social bastante intensa. Jesus tinha muitos amigos, né? Como também tinha inimigos. Né? Verdade. Então, principalmente saduceus, fariseus e herodianos. Amém, pastor Marcílio. E a gente vê aqui também as características próprias, né, do ser humano, que Jesus carregava, né, consigo, né? Como ele nasceu de uma mulher, embora fosse gerado pela ação do Espírito Santo de Deus, mas ele nasceu de uma mulher. Pois é, Jesus como homem, ele teve mãe, né? Mas não teve pai. Teve um pai, entre aspas, adotivo, que foi José, né? Para cuidar. Mas Jesus como divino, nós aprendemos isso nas lições anteriores, né? Ele teve pai, mas ele não teve mãe. Então cai por terra a mariolatria. Ele cresceu em estatura e em sabedoria. Ele sentiu sono. Ele Tanto é que ele dormiu na popa do barco, né? E foi preciso ser acordado, né, com a tempestade. Nós observamos, Jesus chorou quando ele chegou lá na casa de Marta e Maria, né? Quando ele pergunta onde o puseram, quando Jesus chega, ele chorou ali por todos que estavam ali. Não era por Lázaro, porque Lázaro ele ia trazer a ressuscitação, né? Ele já sabia, mas é por Jerusalém. Então Jesus chorou, teve sono, dormiu, comeu, se alimentava, se sentia muito bem entre os amigos, Marta, Maria, Lázaro e como também os discípulos. Sentiu uma angústia, né, pastor? Lá no Getsemane, né? Minha alma está profundamente angustiada. Então aqui o comentador conclui dizendo, ainda como homem, ele dependia tanto da oração como também do Espírito Santo. Estava sempre ocupado buscando a presença do Pai. Agora vamos falar um pouco do segundo ponto da nossa lição. Heresias que negam a humanidade de Jesus. Que são muitas, a gente vem conversando, né, desde as lições passadas. Está aqui o apolinarismo, a reação da igreja e o monotelismo. É delas que a gente vai conversar agora. Pastor Marcílio. Aqui no apolinarismo, né? Apolinário ele foi bispo, né, de Laodiceia. Nasceu provavelmente em 310 depois de Cristo. Então, essa heresia é uma doutrina que nega que Jesus encarnado teve espírito humano. Então, qual é a teoria, em resumo, de Apolinário aqui? Então, ele diz que o Logos era a sua alma, ou seja, o Logos, a vida, era o verbo. Jesus não tinha alma. Ele diz que Jesus só possuía corpo e espírito. Olha que heresia. Então, a alma de Jesus era a própria vida dele, a própria pessoa dele, né? Então, ele estava negando, com certeza, com esse pensamento, a humanidade de Cristo Jesus. Aí, Apolinário aqui, por exemplo, ele diz aqui, ó, claramente, segundo ele, o verbo, né? Teria ocupado o lugar da alma na encarnação. Com isso, negava que Jesus tivesse espírito humano. Vamos falar também um pouco sobre a reação da igreja, né, pastor Marcílio? A humanidade plena de Jesus está clara no Novo Testamento, que vai falar sobre o corpo físico de Cristo. Não somente sobre o corpo físico, mas também da alma e do espírito, né? Que é da alma negada aqui pelo Apolinário, né? Por essa seita que nega a humanidade de Jesus, dizendo que Jesus não se humanizou entre nós, né? Então Jesus, como qualquer um de nós, ele era tricotômico. Ele possuía corpo, ele possuía alma e possuía espírito. Então, Lucas registra no capítulo 23, versículo 46, o seguinte: e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, como é que ele não tinha espírito?
Isso aí foi no momento lá no Getsemane, né? Então, no momento aliás, no Getsemane não, na crucificação, né? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele já estava crucificado. Já cai por terra esse pensamento aqui. Também no capítulo 24 seguinte, no versículo 36, né? Temos quando Jesus entra no cenáculo ali onde estão os discípulos, né? Ele já está em corpo glorioso, ressurreto. Ele entra e diz assim: Pai seja convosco. Né? Aos 12 apóstolos ali, quando Jesus faz aquela aparição, Pai seja convosco. Então, ali comprova-se mais uma vez que Jesus ele teve corpo físico glorificado também depois da ressurreição. A grande diferença de Jesus para o ser humano, quando ele estava aqui na Terra, foi a impecabilidade. Ele viveu sem pecado, coisa que homem nenhum conseguiu. Então aí já a gente vê a grande diferença, né, entre Jesus e o homem, justamente foi essa. De modo que ele é o verdadeiro, de modo que ele é o verdadeiro homem. 1 Timóteo 2:5. Como também, presbítero, 2 versículos que mostram as duas naturezas, né? A humana e a divina de Jesus, que nós estudamos semana passada, está aqui. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, e você procura aí Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Então, 1 Timóteo aqui, ó. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, há um só Deus. Então, ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito Santo, como nós aprendemos. E um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, isso prova o quê? Que ele é divino. O senhor falou Colossenses capítulo 2, versículo 9. Colossenses 2:9. Diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Pronto. Então, aí mostrando que Jesus, ele era divino, e aqui em Timóteo, 1 Timóteo 2:5, mostrando que ele era humano, né? Tem um vídeo de um bate-papo, aquele que o senhor mandou para mim, né, pastor Carlos e o pastor Juliano Fraga, né? Eu vou deixar aqui nos cards, em algum lugar vai aparecer aqui um card para vocês assistirem. É muito importante, né, pastor? Muito. Aquele debate. Justamente. Tem tudo a ver com o que a gente vem conversando nessas Trindade lições. ou unicismo? Isso. Então, vão lá, assistam. Vou deixar aqui nos cards e vocês vão gostar. Amém? Aqui na conclusão da reação da igreja, né, essa heresia do apolinarismo, né, cai por terra, né, foi declarado heresia no concílio lá de Calcedônia também, que nós não mencionamos na semana passada e agora estamos mencionando aqui no ano 451 depois de Cristo. Caiu por terra. Também tem aqui o monotelismo. É a doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a haver em Cristo uma só vontade. O termo vem de duas palavras gregas, monos, que quer dizer único, e telema, vontade e desejo. Era uma tentativa de conciliar a teologia monofisita com o credo de Calcedônia. Por quê? Porque reafirmava as duas naturezas intactas, separadas e inconfundíveis em uma só pessoa, em Jesus. O terceiro concílio de Constantinopla, em 681, considerou o monotelismo heresia. Pastor. Reconhecendo o presbítero Tiago, as vontades de Cristo. Marcos capítulo 14, versículo 36, a Bíblia diz que Jesus, quando estava lá no Getsemane, ele em oração proferiu as palavras o seguinte: afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Então, Jesus sempre colocando, né, dependente, né, da ação do Espírito Santo e dependente do próprio Pai, né, entregando
o seu propósito nas mãos dele. Então o profeta Isaías, no capítulo 49, versículo 16, nos ensina algo que eu, você, todos nós precisamos, colocar nas palmas das mãos do Senhor todos os nossos planos, os nossos projetos, assim como Jesus em oração estava pedindo e mostrando, né, que ele pediu para que fosse afastado o cálice, né? A agonia que ele estava passando. Mas ele diz assim: contudo, seja feita a tua vontade. O próprio Sofrônio, patriarca de Jerusalém, em 633, refutou o monotelismo, dizendo que existe em Jesus duas vontades, sendo a humana submissa à divina. Pois bem, porque o monotelismo, né, eles afirmavam, né, ali através de Sérgio Constantinopla, que havia em Cristo apenas uma vontade, né? Então aqui esse monge, né, Sofrônio, né, era um monge que ele considerado santo, que viveu entre 633 a 638 depois de Cristo. Ele também era teólogo proeminente durante a controvérsia monotelita. Então esse monge, ele teve esse posicionamento contrário ao monofisita, né? Que mostra, dizendo que Jesus só tinha uma vontade. E aqui, durante toda a sua vida ministerial, já foi comprovado aqui anteriormente, no tópico anterior, que Jesus, ele tinha uma vida bastante ativa socialmente, né? Ele está confirmando aqui que na pessoa de Jesus existia, né, essas duas vontades, sendo a humana submissa à divina. Pastor Marcílio, Sofrônio está querendo dizer aqui que Jesus, como ele estava como homem, ele sofreu tentações. Como a gente vê, o diabo tentou a Jesus e com certeza ele teve vários outros tipos de tentações. Mas só que a vontade humana dele estava submissa à vontade divina. Por isso que ele foi o único homem na terra que nunca pecou. Porque ele estava submisso à vontade de Deus, ao propósito, à determinação do Pai. Então, eu quero já abrir um parênteses aqui para dizer a você: a gente só tem como vencer o pecado, a gente só tem como vencer as tentações se a nossa vida estiver, se a nossa vida for uma vida submissa ao Espírito Santo e à palavra de Deus. Como você falou um pouco anteriormente, né? Ele é verdadeiro homem. Por quê? A diferença é justamente que ele, como homem, ele não tinha pecados, né? Então ele tinha essas duas vontades bem ativas. Agora vamos falar do terceiro e último ponto. Como essas heresias se apresentam nos dias atuais? Porque elas não pararam de existir, né, pastor Marcílio? Ainda elas se apresentam e se apresentam fortes, tá? Fortes. Então vamos falar aqui, o primeiro subponto vai falar quais os países que Jesus visitou quando esteve entre nós. Comprovando a humanidade dele, né? Comprovando que ele tinha alma, comprovando que ele tinha espírito, comprovando que ele tinha corpo. Então, ele não ficou única e exclusivamente em Israel, que era, claro, o país nato, né? Ele foi ao Egito, né? E também visitou o Líbano, ali na Fenícia, né? Que era atual Líbano. Jesus, por exemplo, lembra do episódio da mulher Ciro-Fenícia? Jesus não estava em Israel. Jesus estava lá acima do norte de Israel, lá no Líbano. Então ela entrou e disse: Senhor, socorre-me, porque minha filha está miseravelmente moribunda, estava cheia de demônios. E Jesus ali, comendo com os discípulos ali, os outros e todos que estavam ali, Jesus não falou nada. Ficou em silêncio por muito tempo. E os próprios discípulos dizendo: despede essa mulher que está aqui nos atormentando aqui. Eles queriam dizer isso. Jesus disse: não é lícito, né, tirar o pão das ovelhas perdidas de Israel para lançar os cachorrinhos. E ela se humilha, né? E ela adora ao Senhor ali. Senhor, eu sei, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Então, Jesus nunca viu tanta fé. Ele não estava em Israel. E ele disse assim: vai, a tua fé te salvou. E quando a mulher chega em casa, a Bíblia não diz, mas eu acredito, né, que a menina já estava sã. Isso quer dizer, pastor Marcílio, que Jesus não apenas se apresentou
para os discípulos, para um grupo isolado, né? Aqui diz que Jesus visitou durante toda a sua vida terrena países, né? Como o Egito, como Israel, como o Líbano, né? Atual Líbano, agora Fenícia. Então, Jesus não viveu uma vida isolada a um grupo restrito. Muitas e muitas e muitas pessoas tiveram a chance, né? De ver Jesus, de falar com Jesus, de conversar com Jesus. E o interessante também aqui, presbítero Tiago, é fazermos uma pontuação de muita importância, né, nesse tópico aqui, porque Jesus, ele se deslocava a pé. Hoje, tem muitas pessoas que moram praticamente ao lado das igrejas e não frequentam a igreja. Às vezes colocam muitas dificuldades para ir um domingo, são domingueiros, né? Mas não gostam do culto da palavra, do culto de doutrina. Não é? Por quê? Porque é uma pergunta que às vezes a gente se faz assim, não segue o exemplo de Jesus. Jesus disse assim: quantos querem ser meus amigos? Façam tudo quanto eu vos mando. Mandar, não é verdade? Então, quem quer ser amigo de Jesus, siga os passos dele. Ele não tinha veículo para se deslocar e saiu de Israel, foi para o Líbano, foi aqui para o Egito e às vezes... Locais muito distantes, né, pastor Marcelo? Justamente. O pastor Ezequiel Soares, ele coloca aqui nesse tópico algo interessante, né? Falando sobre o movimento New Age, né? Nova Era. Mas vários grupos ocultistas costumam ensinar que Jesus esteve na Índia. Os mormons declaram que ele esteve nos Estados Unidos. Né? A Bíblia, porém, nada disso menciona e ensina-nos a rejeitar, né, essas fábulas. Está lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Não somente rejeitar, mas exercitar em piedade. Né? Os evangelhos não mostram um Jesus estranho em sua comunidade e muito menos um forasteiro. Então é como Jesus é visto, como ele é apresentado, né, entre os evangelhos, né? Porque o evangelho só existe um único evangelho, o de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a experiência dele, escrito por 4 evangelistas, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus escreveu para os judeus, Marcos escreveu para os gregos, Lucas escreveu para os gentios e João escreveu para a igreja. O segundo subponto da nossa lição, do terceiro ponto, fala que Jesus era visto como alguém da comunidade. Está lá em Lucas, capítulo 4, versículo 22 ao 24. E aqui diz que essa invenção desses grupos, né, esotéricos, contraria o relato dos evangelhos. Olha aí o que é que Lucas vai dizer. Todos davam testemunho dele. Pronto, então Jesus, ele teve vida humana. Ele estava agora na sua própria terra, Nazaré, né, e o povo queria que ele fizesse milagres, né, como ele fazia lá em Cafarnaum também. Né? Então aqui, algum grupo estava querendo tratar Jesus como estrangeiro, e Jesus não era estrangeiro. Ele era um de nós. Diz aqui que eles se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhes saíam dos lábios. Então Jesus estava falando da palavra e eles estavam maravilhados. Que se a gente for ver o texto anterior, a gente vai ver que, tendo fechado o livro, Jesus devolveu o assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. É como se ele estivesse dizendo assim: a gente quer mais. Pois é. Fale mais um pouco. Lucas registra lá no capítulo inicial, né, do seu livro, o Bamitvá, quando todos os judeus, quando eles completam 13 anos de idade, eles eram apresentados ao judaísmo, né? Só que Jesus, ele estava no templo pregando, ele tinha 12 anos de idade, faltava mais um ano. Né, 12 anos. Aí a Bíblia não fala mais a respeito desse período, né? Que era uma festa que todo judeu, aos 13 anos, eles comemoram a entrada no judaísmo, né? É quando José e Maria vêm procurar Jesus, caminho, né? E ele está entre os doutores da lei, ensinando, né? Debatendo com eles. Amém, pastor Marcílio. Estamos chegando no final da nossa lição, do nosso papo. A gente falou aqui sobre os opositores de Jesus, com quem ele debatia. Os fariseus, saduceus, isso. Herodianos. Também falamos aqui hoje que Jesus, ele teve sim uma vida social e religiosa. Por quê? Porque ele interagia com as pessoas, ele tinha condição social e também espiritual.
Ele falava com os fariseus, ele falava com os publicanos, ele falava falou com a mulher pecadora, como o senhor mencionou, e a mulher samaritana também. Então, a gente falou também sobre as heresias do apolinarianismo e o monotelismo, também falamos. E eu quero concluir com a própria conclusão aqui da revista, dizendo assim: é o nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. Por isso que eu perguntei, né? Quantos querem ser amigo de Jesus? Então, façam tudo quanto ele vos mandar. Então, se ele nos deixou o exemplo, né, como um ser humano que tinha corpo, alma e espírito, né? Nós observamos aqui que o apolinarismo, né, discordava, dizendo que Jesus não tinha corpo, não tinha alma, né? Só tinha corpo e espírito, né? Então ele nos deixou o exemplo, então que nós possamos seguir o exemplo que ele nos deixou. Que possamos nunca esquecer, né, pastor Marcílio? Possamos nunca esquecer do exemplo. Isso é muito importante, porque Jesus ele tinha um bom relacionamento com as pessoas. Também que possamos ter um bom relacionamento um com o outro, com os nossos irmãos, nunca querer o mal de ninguém, sempre abraçar a todos, que esse sim é o ensinamento de Jesus para as nossas vidas. Pastor Marcílio. Glória a Deus. Agradecemos a Deus, a todos vocês que nos deram o privilégio de assistir ao podcast Semear EBC em Foco, e que na próxima aula nós vamos estudar quem é o Espírito Santo. Essa lição vai ser muito boa. Amém? Amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. E próxima semana estaremos de volta, se assim o nosso bom Deus permitir. Como de costume, iremos encerrar com oração. Pai, em nome de Jesus, rendemos graças a Ti por este momento em Tua presença, aprendendo mais da Tua palavra. Abençoa todos quanto vão assistir este podcast Semear EBC em Foco. Ó Deus, esclarece, abre a mente de todos, assim como o Senhor falou conosco aqui poderosamente. Em nome de Jesus, recebe a nossa adoração, a nossa gratidão, hoje e sempre. Amém. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus Pai, a comunhão e consolações do Espírito Santo permaneça em nossas vidas, hoje e sempre. Amém.